Essa é uma excelente pergunta, é um tema que eu tenho tentado ler e pensar a respeito. E eu não colocaria nesses termos de que temos muitos pastores e poucos teólogos, ou temos muitos teólogos e poucos pastores. O que a gente perdeu, na verdade, a gente não perdeu os teólogos, a gente não perdeu os pastores, a gente tem, assim, bons representantes de cada um dos lados. O que, de fato, a gente perdeu com o passar dos últimos anos foi a figura do pastor teólogo. Claro que existe muita discussão ali no Novo Testamento, o texto de Efésios, capítulo 4, em que fala que Cristo distribuiu os ministérios, para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Há uma discussão a respeito dessa tradução ali do CAI, que é o que mantém conectado pastor e mestre. Algumas pessoas entendem que são coisas distintas, outras entendem que é uma só, pastor-mestre, pastores que também são mestres. Eu gosto dessa segunda interpretação e eu acho que um bom pastor é um bom mestre. E o bom mestre é um bom pastor. A gente perdeu isso. A gente perdeu essa imagem do pastor teólogo, do pastor que também é mestre. A gente perdeu por quê? Porque, por um lado, existe uma anemia teológica no ministério pastoral. O ministério pastoral está totalmente distorcido com outras expectativas sobre ele. Existem expectativas administrativas sobre os pastores, existem expectativas terapêuticas sobre os pastores, existem expectativas que o pastor seja um grande amigo, um promotor de eventos. Existem muitas coisas que se esperam de um pastor, mas não que ele seja um teólogo. Não que ele seja um mestre, não que ele conduza o rebanho de Deus através do ensino, como, por exemplo, o apóstolo Paulo nos ensina na primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, mostrando que aqueles que governam bem a igreja, principalmente os que se afadigam no estudo da palavra, devem ser dignos de dupla honra. Veja, governar a igreja bem, principalmente através de um estudo afadigado da palavra. É assim que as pessoas esperariam de um pastor. Então a gente tem um minimalismo no interior do ministério pastoral, da teologia. Fica parecendo que teologia não é para pastor. Teologia é para acadêmico, teologia é para quem está na universidade, teologia é para quem vai lecionar no seminário. Pastor não, pastor tem que cuidar de coisas mais práticas, mas não existe nada mais prático do que pastorear o rebanho com boa teologia. E, por outro lado, a gente tem uma anemia pastoral dentro da teologia. A gente tem uma teologia que muitas vezes ela não está preocupada com as questões da igreja, ela não está preocupada em servir o rebanho de Deus através do ofício dos pastores, ela está muito mais interessada em responder as questões da academia, da sociedade civil, da cultura ao nosso redor, ao invés de ser uma agenda da igreja, de fazer uma teologia eclesiástica. Então, o que a gente perdeu, a gente não tem nem menos nem mais pastores ou teólogos, o que a gente não tem são pastores teólogos. O que nos falta é uma formação pastoral eminentemente teológica e uma formação teológica eminentemente pastoral, que nos ajude a produzirmos um tipo de conhecimento que sirva à igreja e exercermos um tipo de ministério que não é feito de uma forma estranha às escrituras, à grande tradição, à história do desenvolvimento doutrinário. Isso a gente tem falta. Isso é uma urgência da igreja. O grande salto de desenvolvimento ministerial que vai acontecer nos próximos anos é se a igreja recuperar essa imagem de pastor teólogo. E eu falo igreja, não são só os pastores, não são só os teólogos, porque a igreja precisa cultivar esses pastores teólogos. Os seminários precisam formar esses pastores teólogos. Nós precisamos esperar isso dos nossos pastores, que eles estudem, que eles gastem tempo, que eles gastem dinheiro com bons materiais, e não que muitas vezes eles acabem realizando tarefas que podem ser feitas por outros membros da igreja, muito bem, com seus próprios dons, mas o que se espera de um pastor e de um mestre é que essas duas vocações andem juntas.